Como é que a gente dissocia a direita do Bolsonaro? Não é tudo a mesma coisa? Não. Não é porque não pode ser, porque uma pessoa não é um conjunto de ideias. Então, ser bolsonarista é uma coisa e ser de direita é outra. Em geral, ser bolsonarista é ser de direita. Porque eu também não vou entrar nisso, o Bolsonaro não é de direita. O Bolsonaro é de direita. Agora, você pode ser de direita sem ser Bolsonaro. É o nosso caso. E esse é o ponto. Então, por exemplo, o bolsonarista ele é conservador em termos morais, isso coloca ele no campo da direita. Em geral, se eu for pegar a literatura clássica do que é ser de direita, o conservadorismo em termos morais, especialmente em termos americanos, vamos pegar ali, ele é de direita. Sim, por mais que existam, inclusive, experiências de esquerda conservadoras também. Uma coisa também não impede outra. Então, a gente pode olhar e falar, o Bolsonaro é de direita, mas nem todo mundo de direita é Bolsonaro. Eu sou de direita, eu não sou Bolsonaro. Eu tenho uma série, tenho uma lista, posso passar o dia fazendo uma lista de críticas que falam, o Bolsonaro traiu a direita. A prisão, você foi favorável? A prisão do Bolsonaro? Sim. No mérito, mas não na forma. Eu sei o que o Bolsonaro queria fazer, eu denuncio tudo que o Bolsonaro queria fazer há muito tempo. Agora, a forma como ele foi julgado descredibiliza o processo. E você é a favor da anistia? Eu sou a favor da anistia para pessoas que sofreram injustiças ali. Não assim, todo mundo tem uma anistia. Calma, teve gente que organizou quebra-quebra mesmo. Sim. Teve gente que quebrou, assim, móveis históricos. Teve gente que foi lá... Tinha o plano do golpe. E havia assim, a gente precisa entender uma coisa. Havia pessoas que estavam de gaiato ali. Teve um motorista de Uber que foi preso, simplesmente foi levar Só um... não foi levar, nós temos foi trabalhar, né? Nós temos mulheres que Sim. estão com a tornozeleira. Agora, temos também, assim, a gente tem que entender, haviam pessoas que estavam na frente de um quartel pedindo uma intervenção militar. E aí depois elas foram pra frente do Congresso e invadiram o Congresso, invadiram o Palácio do Planalto. Essas pessoas não estavam pedindo democracia. Essas pessoas queriam um golpe militar. A gente precisa entender, porque senão a gente vai fingir que essas pessoas são loucas. E aí eu posso falar que o cara do Comando Vermelho é louco também. Sim. As pessoas são adultas, maiores e responsáveis. Nos Estados Unidos, né, muita gente de direita fala, eu me inspiro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos puniram muito quem invadiu o Congresso americano no 6 de janeiro deles. Então, assim, o Brasil não pode permitir isso, senão o MST vai fazer isso amanhã. O MST falou, o Lula perdeu a eleição, vou invadir. Não dá para relativizar o que aconteceu. Não. Mas não haviam só culpados. Isso, e as penas... Também haviam inocentes. E as penas se deram após um julgamento bizarro. O julgamento é bizarro. Então, o Alexandre de Moraes, se quisesse ter credibilidade naquela punição que ele teve, ele deveria oferecer o direito de defesa, porque teve muitas pessoas que tiveram o direito de defesa delas diminuído. E isso inclui o próprio Bolsonaro. A defesa do Bolsonaro passou por vários percalços ali. E aí, assim, o que acontece? No mérito, se você estuda assim, o que o Bolsonaro discutia nos grupos, o que um mandou fazer aqui, outro ali, a conversa, a minuta, o Bolsonaro estava testando um caminho, se organizando para a tentativa de um golpe de Estado. Agora, quando você vai na forma, desculpa, falei um palavrão aqui. Eu falei. Mas sai de vez em quando. Sai, sem querer, peço desculpas aí pro ouvinte, acontece. Mas você olha na forma tá errado, porque quando o Lula foi preso, na forma foi tudo muito... Ele condenado na primeira instância, a segunda instância foi pro STJ, depois teve habeas corpus no STF. Esgotados os embargos. Todos. Todo tipo de embargo. Processo depois público. Da última instância. Exato. Então, aí o eleitor do Bolsonaro vai virar e falar, mas com o Lula foi assim, com o Bolsonaro foi assado. Não, e a menina do batom, que é sempre... A Débora. O exemplo, Débora. A Débora do batom. Ela vai ficar mais tempo presa que a Suzane von Richthofen. Sim. Né? Proporcionalmente, ao menos, ficará. Ou com aquele cara que invadiu uma escola e metralhou a galera e foi solto agora. Assim, as pessoas veem uma desproporção e realmente essa desproporção Injustiça. soa como injusto. A gente é muita injustiça. Só que... E dói essa injustiça. Dói. Só que a pessoa tem que entender o seguinte, são adultos. Elas sabiam o que elas estavam fazendo. Você pedir uma intervenção militar e invadir prédios públicos querendo que o exército derrube um regime, isso é tipificado em lei, isso é crime. E eu não posso falar que essas pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo e nem que o Bolsonaro não sabia o que ele estava fazendo. O Bolsonaro e os influenciadores de Garão, eles foram irresponsáveis em ficarem atiçando essas pessoas e colocar essas pessoas em risco. E não ter mandado elas irem embora. Ora, se o Bolsonaro foi para os Estados Unidos no final do ano de 2022... Porque, tô indo... Lembra que ele pegou o avião e foi embora? Sim. Avisasse, gente, sai da frente do quartel. Pessoal, saiam da frente do quartel. Voltem para suas casas, não passem o Natal, o Réveillon. Ele não fez isso. Mas eu senti. Ele não falou. Mas a gente ali, que nem eu fiquei nas manifestações até um determinado tempo. Acho que antes do Natal. E daí eu falei, não vai adiantar. Nosso grupo falou, não vai mais adiantar. Não tem por que a gente ficar aqui, porque a gente sentiu. Eu fui para Brasília, eu senti. Ele não chegou a falar, mas a gente sentiu ali que não tinha mais o que ser feito. E a gente saiu, a gente retrocedeu.
Mas o que eu coloco é, como líder, ele não tem que deixar você nem ter que ter a dúvida. O líder lidera. O líder não pode permitir a dúvida. Não, mas ele questionava a urna eletrônica, ele Sim, questionava tudo bem, né? Que isso é a antes. legalidade da eleição, Eu tô né, da indo vitória. na fase final. Eu tô nem entrando assim no fato dele ter pensado isso ou aquilo, dele ter organizado isso ou aquilo. Eu tô falando, há pessoas que foram leais a ele. O Bolsonaro teve uma massa de pessoas fiéis e leais a ele. Se elas estão certas ou erradas nisso, é uma outra discussão. Eu posso discutir também. Mas elas foram leais. Ele não poderia ter feito isso com aquelas pessoas. Aquelas pessoas não precisavam ter sido presas nem punidas. Aquelas pessoas podiam ter retornado para casa delas e ter passado o Natal com a família delas. Porque o Bolsonaro as abandonou ali. E não adianta, não, mas ele passou um sinal, tinha um copo numa mesa que dizia... Não, pô, ele é um líder. Ele fala, meus amigos, saiam da frente dos quartéis. Minha estratégia para enfrentar o STF ou o PT será outra. Vou estar com vocês e vou vencer ou perder junto com vocês. Esse é o papel do líder. Ele vence e perde com o grupo. Ele ir para os Estados Unidos enquanto deixar as pessoas lá, isso não é liderança nem aqui nem na China. O líder, ele inclusive tem que ser o primeiro a sofrer as consequências e não deixar o liderado sofrer as consequências. Então, aquelas pessoas ficaram numa situação que eu acho que é de desamparo e o líder não foi capaz de cuidar disso. Outra coisa que eu acho muito errado, o Bolsonaro fez depois um levantamento de 17 milhões por Pix. O pessoal ficou doando dele para uma vaquinha. Por que ele não pagou advogados e assistência jurídica para as pessoas? Daquele dinheiro. Separava 5 milhões. 5 milhões para dar assistência para as famílias daquelas pessoas. Por que ele não fez isso? Por que ele precisou ganhar quase 20 milhões de reais com doações? Eu acho errado. Porque é o partido PL, que ele elegeu por conta da imagem do Bolsonaro, uma bancada gigantesca, o PL que sustentasse, então, os gastos jurídicos do Bolsonaro. Por que ele não fosse um líder? Num grupo político, veja, a política, ela é guerra sem violência. Sim. É uma forma civilizada da gente disputar espaço de poder. Porém, é guerra. No sentido que o líder tem que assumir consequências, outras pessoas confiam nele. Sim. As pessoas A confiam... gente toma um partido, né? Exato. E você se coloca em posição de risco pelo seu líder. Sim. Porque você admira o líder, você acha que ele vai se colocar em posição de risco por você. Minha crítica sobre o Bolsonaro é ele é um mau líder. E sempre foi um mau líder. E as pessoas, porém ele é carismático, e realmente, eu já tive com ele. É um sujeito, assim, se conversa com ele, você se apaixona pelo Bolsonaro. Liderado. Aliás, os dois são, nesse aspecto. Mas eu né? acho que o pior de Os tudo dois é o são. Moraes. Não, tudo bem, mas você tem que são coisas diferentes. Sim. Porque o Moraes é Mas um... a gente jamais imaginou que iria tomar essa proporção, que iria ter tanta injustiça. Dava pra imaginar, o Moraes já tava agindo... O Moraes já tava fora da casinha há tava alguns dando anos. sinais, né? Há anos. Não, ele já tava fazendo prisões que você poderia discordar há anos. E ele tinha um inquérito, que era um inquérito de ofício. Vamos supor que se eu fosse um bolsonarista, eu correr aquele risco sabendo que o Moraes estava com esse inquérito e que o Bolsonaro sempre abandona seus aliados, eu nunca ia fazer isso. Eu nunca ia colocar nessa posição de risco. E eu, como líder, se eu fosse o Bolsonaro, eu não ia também botar os meus liderados nessa posição. Eu sou presidente de um partido. Eu jamais vou fazer uma pessoa correr um risco que eu não corra antes que essa pessoa. O Renan, é que o Brasil tem bizarrices, tem surrealidades que, repito, talvez só aqui, né? Você pega o exemplo do Alexandre de Moraes. Ele investiga, ele oferece a denúncia, ele julga. E ele faz tudo isso de maneira monocrática. Sim. E num espaço muito curto de tempo. Sim. Ele decidiu que ele vai prender alguém, ele prende em questão de horas. Sim. E ele só acabou. falta pegar a pessoa e ir lá e algemar ela. Sim. Pois é só isso que ele não está fazendo. Buscar a pessoa e algemar a pessoa. Aí surge uma denúncia que para de pé, que o escritório de advocacia da mulher dele, né, fez um contrato que vai passar dos 100 milhões de Não reais. é nem denúncia, né? É fato. Não é fato. É um fato. É um dado da realidade. 3,6 milhões de reais por mês. E com todo respeito à esposa do ministro Alexandre, que eu não sei se é uma advogada brilhante, mas me parece que não é, das mais conceituadas do Brasil, né? Porque há outras bancas de advogado muito maiores do que da mulher do Alexandre de Moraes. Ela fecha um contrato de 3,6 milhões por mês. Isso é denunciado, há provas disso. E não acontece absolutamente nada com esse ministro. O Brasil não faz nada com esse ministro. O Toffoli, com o salário que tem um ministro do STF, não dá para comprar resort. Não dá para comprar. Não só resort, né? Se ele é ótimo de administração financeira, deve ser, não daria para comprar um resort que ele vendeu por mais de 20 milhões. Para o Vorcaro, para o grupo do Vorcaro. Ele sentou em cima do processo no STF. Uhum. E o STF ainda não declarou suspeito para continuar julgando. Tirou do caso. Mas não há uma declaração de suspeição do Toffoli.
e tudo continua exatamente assim. Então é difícil acreditar em qualquer coisa no Brasil. Porque no Brasil parece que o crime compensa, né? O Brasil pune gente honesta, pune gente Sim. decente, pune pagador de imposto, pune empresário gerador de emprego, Sim. com o custo Brasil. Quando a gente fala do maior taxa de juros do planeta, 15%, E o maior spread bancário né? também. Os bancos ganham mais no Brasil do que qualquer outro lugar do planeta. Então é difícil para qualquer pessoa emprestar, tomar dinheiro do banco é perigosíssimo, porque é caro. Manter pessoas empregadas é muito caro, Absurdo. né? O empresário é demonizado nesse país. Justiça do trabalho, como no Brasil, só tem no Brasil, né? Então, realmente, o seu desafio, eu vou te chamar de meu amigo, que eu espero que a gente comece essa amizade a partir de hoje, meu amigo Renan. O seu desafio não é qualquer desafio, é um desafio gigantesco, num país que parece roteiro de série. Por isso que é uma missão. É uma missão, É uma de missão. fato. É isso. E é uma missão de vida que envolve sacrifício, porque resolver esse nó brasileiro é mais difícil resolver a nó da maior parte dos países do mundo. É um país, você descreveu o cenário do Brasil, é um país feito para explorar quem trabalha. O desenho do Brasil, há muito tempo é esse. E é a culpa das oligarquias políticas brasileiras, muito antigas, que não trabalham, vivem de roubar do Estado há muito tempo, especialmente as oligarquias que estão ligadas à máquina pública nos estados do norte e nordeste do Brasil. Não que aqui não aconteça, acontece em todos os lugares. Acontece também. Eu tô falando de intensidades. A família do João Campos manda mais do que, sei lá, no estado de São Paulo, a família do Covas. Sim, Vamos colocar aqui. muito mais. Muito mais. Muito mais. Então, o impacto deles é maior. A família do Collor manda em Alagoas, a família do Sarney. Lira, a família Sarney, todas as famílias, Calheiros, eles mandam desproporcionalmente mais lá. E esses caras vivem de se locupletar de quem trabalha. E não importa se é o trabalhador, o entregador, se é o motorista de Uber. E no final, você, quando termina assaltado, ainda, como as leis penais pegam eles também, porque eles cometem muitos crimes de colarinho branco, eles também vão deixar você ser assaltado no meio da rua, porque talvez ele precisa de uma progressão de pena, ele precisa da saidinha, ele precisa do indulto de Natal, ele precisa dessas coisas. E aí nós precisamos derrotar esses caras. Então a gente precisa entender quem é o nosso adversário, ter um plano para derrotar o adversário e ter uma estratégia de longo prazo para derrotar o adversário.